Então, Sofia, a função seno é a função que associa a cada número real x o número f de x igual a seno de x. Então, ó, veja que x está variando livremente nos reais. Você pode pegar qualquer número reais. Então, o domínio da função seno de x é o conjunto dos números reais. Só que o seno, você já deve ter visto que ele varia no ciclo trigonométrico entre menos 1 e 1, desculpe. Menos 1, 1, 1, menos 1. Aí você tem aqui o ciclo trigonométrico. Tem que trazer esse 1 mais para cá, né? Peguei foi tudo. Então aqui, ó. Então aqui a gente tem o cosseno, né? E aqui a gente tem o seno. Então, ó, são os valores, né, nesse intervalo aqui, ó, seno de x, né, entre entre menos 1 e 1, ok? Então, a imagem da função seno é o intervalo entre menos 1 fechado, né, entre menos 1 e 1. Bom, o gráfico, como a função seno tem domínios reais, então o gráfico, a gente vai localizar ele na reta R, né? Então aqui, ó. Aqui x, aqui seno de x. Bom, quanto é o x, quanto é o seno de x quando o x é zero? Então, quando o x é zero, o seno de x dá zero. Quando x é π sobre 2, quando você anda aqui, ó, você tem zero, né? 0 graus. Quando você anda π sobre 2 graus, 90 graus, sempre no sentido anti-horário, eita. Quando você anda 90 graus aqui, ó, no sentido anti-horário, o seno é 1, né? Então, vou marcar 1 aqui, ó. Se você andar no sentido anti-horário 180 graus, né? Então, é π, né? Π sobre 2 equivale a 90. Π equivale a 90 mais 90, né? Que é π sobre 2 mais π sobre 2. Então, dá 180. Então, o seno é 1. Se você andar mais 90 graus, ou seja, 3π sobre 2, que é 90 mais 90 mais 90, 270, né? Então, o seno volta a ser... 180 foi 0, né? Eita. Eu sou péssimo para desenhar, viu, Sofia? Deixa eu aumentar aqui. Então, ó, saiu do 0, foi até 1, quando chegou no 90. Quando chegou no 180, deu 0 de novo. Aí, ó, quando deu 270, o seno tá aqui, ó. Então, é menos 1. Então, aqui equivale a 0. Aqui é π sobre 2. Aqui é π. Aqui é 3π sobre 2. Então, tá aqui, ó. Menos 1. Desenho triste. E depois, quando chega no 360, né? Então, soma, ó, de novo. 3π sobre 2 mais 90. Então, vai dar
mais π sobre 2. 3π sobre 2 mais π sobre 2, né? 3π sobre 2 mais π sobre 2. Então, dá 4π sobre 2, que é 2π. 2π que equivale a 360 graus. Então, volta para cá, por longe demais esse pontinho aqui, ó. Volta para cá, né? Então, aqui é π, que é 3π sobre 2, aqui é 2π, que equivale a 360. Então, o gráfico da função seno tem esse aspecto. Se eu continuar, ó, quando eu fizer 2π sobre 2, 2π sobre 2, mais π, oh meu Deus, 2π, né? Eu fui até 2π, ó. Se eu fizer 2π mais π sobre 2, então isso dá 4, né? Tirando o mínimo, 4, 5π sobre 2. Que é o próximo aqui, ó. Esse aqui não tem, ó, Sofia. Então, 5π sobre 2, né? No 5π sobre 2 vai ser equivalente ao π sobre 2, que é 90 de novo, né? Então, aqui, ó. Andei 360, vou andar mais 90. Se eu andar mais 90... eu volto para o seno igual a 1, aqui, ó. Vou pintar de vermelhinho aqui, ó. O seno é 1. Então, volta para cá. Se eu fizer mais 1, né? Se eu andar mais π sobre 2, então 5π sobre 2, mais π sobre 2, isso vai dar 6π sobre 2, que é 3π. Então, 3π, ó. Então, marquei 5π sobre 2, né? Aqui. Agora, eu vou para cá, ó. 3π. Então, de novo, aí quando eu andar 3π, eu estava no 5π sobre 2 aqui, andei mais π sobre 2. Então, voltei para o seno igual a 0. Se eu continuar, ó, eu vou ter esse ramo aqui, que eu vou desenhar de vermelhinho aqui, ó, se repetindo várias vezes. Esse pedacinho do gráfico vai repetir indefinidamente. Então, quando isso acontece, a gente diz que a função é periódica. Então, quando o gráfico da função se repete, ele é um pedacinho colado várias vezes, então a gente diz que a função é periódica. E o intervalo em que a função se repete é o período. É o intervalo em que a função se repete. Então, ó, qual foi esse intervalo? Ó, de 0 a 2π, né? Aí de 2π até 4π, ela vai repetir igualzinho e assim sucessivamente. Então, o período da função seno é 2π. Ok? Se eu fizer a função cosseno, então, se eu fizer a função cosseno, vai acontecer a mesma coisa. Ó. Vou repetir o ciclo trigonométrico aqui. Então, aqui a gente tem cosseno de x, aqui 1, aqui menos 1, aqui 1, aqui menos 1. Eu vou fazer mais rápido, então os desenhos vão ficar mais feios. Então, ó, aqui varia de 0. Esse comprimento aqui, ó, que vai dar o comprimento do cosseno, o tamanho máximo é 1. E o tamanho mínimo é menos 1. Então, o cosseno varia de menos 1 a 1. O domínio é os reais, você vai andar quanto você quiser aqui, né? Você vai dar quantas voltas quiser.
Mas a imagem vai variar sempre no intervalo menos 1 e 1. Ok? Vou fazer mais rápido, Sofia, que eu sei que senão não vai dar tempo de você ver. Aqui eu vou fazer mais para cá para dar mais, dá para fazer pelo menos 2 voltas lá no ciclo. Então vamos lá, ó. Quando x é 0, deixa eu apagar essa bagunça que eu fiz aqui. Quando x é 0, né, quando o ângulo é 0, o cosseno, de verdinho aqui, ó, Sofia, o cosseno é 1. Então, o cosseno começa aqui, ó. Quando o ângulo é 90 graus, π sobre 2, o cosseno, você não vai ter comprimento aqui, ó, vai ter só no eixo y aqui, né? Então, o cosseno vai ser 0. Quando você andar mais 90 graus, o cosseno vai ser menos 1. Ok? Quando você andar mais 90 graus, então aqui, ó, foi 0, π sobre 2, né, que é os 90 graus. Agora eu vou andar mais 90, então dá 180, né, que é π. Caraca, Cacilda. Π. Depois, então, quando você andou π, né, eu vou repetir aqui, porque eu não fui marcando lá, você deve ter se perdido. Então, de novo, ó. No 0, o cosseno é 0. Quando o ângulo é π sobre 2, eu vou fazer redondinho, mas você sabe que é um ângulo quadrado, né? É π sobre 2, então o cosseno deu 0, né? Eu marquei o seno lá, o cosseno deu 0. Não tem esse tamanho aqui, ó. Quando anda mais 90 graus, então 90 mais 90, 180, o cosseno é esse valor aqui, ó. Menos 1. Então, anda para baixo aqui. Menos 1. Se eu andar mais um pouquinho, for a 270 graus, o cosseno dá 0 de novo. Então, aqui, ó. 3π sobre 2. Então, vamos lá, ó. Cosseno. Nossa, eu gosto dessa voltinha aqui, que a gente chama de concavidade. Ele muda a concavidade aqui, ó. Aqui, muda a concavidade, tá vendo? Volta para 0. Se você andar de novo, for a 360, que é 2π, aqui, ó, 2π, o cosseno volta a ser 1. Vendo? Achorei de novo aqui, ó. Vou pôr de verdinho aqui, ó, Sofia. Volta a ser 1. Então, muda a concavidade de novo e vai lá no 1. Deixa eu marcar aqui, então. Se você andar, aí eu vou começar de novo, ó, de vermelho. Mais 90 graus, então o cosseno volta a ser 0. Se você andar mais 90, então aqui, ó, é 2π mais π sobre 2 dá 5π sobre 2, né? Então, muda a concavidade e vai até no 3π aqui, ó. Até o menos 1. Ficou pequeno, né? Então, eu vou extrapolar aqui, mas você vai entender. E assim sucessivamente, ó, ele vai repetir também. Então, o período da função cosseno também é 2π.
né? Ó, porque esse gráfico aqui, ó, que eu vou passar o verde por cima, ele se repete sempre que você completa o intervalo de 2π. Então, o que fizer agora vai ser igualzinho a ele, tá? Então, é isso. Se você tiver alguma dúvida, você me fala.